Eu soube que o negócio ia ser um banho de sangue no momento em que vi Tyler usando um terno que custava mais do que meu primeiro carro, mas que lhe servia como um preservativo em uma banana. Apertado nos lugares errados, largo onde importava, e gritando, nunca trabalhei um dia de verdade na vida. Estávamos na sala de reuniões da Upper Ventures. Imagine uma sala feita para te intimidar. Mesas de mogno longas o suficiente para pousar um Cessna, janelas do chão ao teto com vista para o porto de Boston. Ar-condicionado ajustado para uma temperatura que eu gosto de chamar de preservação criogênica dos Boormers. Eu estava lá para comprá-los. Bom, minha empresa, a Apex Mergers, estava lá para comprá-los. Eu sou Clara Ara. Sou a CEO. Eu como estresse no café da manhã e geralmente lavo com água com gás e as lágrimas de gerentes médios que acham que podem esconder déficits em uma tabela dinâmica. Vitor Alperin estava na cabeceira da mesa. O homem é uma instituição. Dinheiro antigo, escola antiga, couro antigo. Ele construiu seu império de manufatura quando cadeia de suprimentos ainda significava conhecer alguém com um caminhão. Eu respeito Vitor. Ele é um tubarão, mas um tubarão que nada em linha reta. Você sabe onde ele está. Sabe que se sangrar, ele vai te devorar. Isso é honestidade. Então havia Tyler. Filho de Vitor, diretor de inovação, um título que normalmente significa papai não sabia onde me colocar, então só vou atrapalhar o que já funciona. Tyler tinha 32 anos, mas parecia ter 12. Ele rolava o celular enquanto eu detalhava a avaliação da divisão de logística deles. Nem se escondia. Provavelmente conferia preços de criptomoeda ou procurando um gel de cabelo com diamantes de verdade. Pausei a apresentação. Não suspirei. Não suspiro em negociações. Mostra fraqueza. Apenas parei de falar. O silêncio em uma sala como aquela é pesado. Pressiona os tímpanos. Vitor olhou para cima, sobrancelhas grossas franzidas. Clara Ara, há algum problema com os números? Não, Vitor, disse eu, com voz equilibrada. Só estou esperando a atenção completa do conselho. Esta aquisição diz respeito ao futuro do legado da sua família. Tyler olhou para cima, piscando como se tivesse acabado de acordar de uma soneca numa cama de bronzeamento. Olhou para o pai, depois para mim, e então cometeu o erro que eventualmente custaria a ele uma herança de 8 dígitos. Apontou para sua caneca vazia. Café agora, disse, sem nem me olhar nos olhos. Olhava para a tela. Fiquei parada. Não pisquei. Já negociei situações de reféns com líderes sindicais que eram mais amigáveis que isso. Aliás, se vocês curtem histórias de sociopatas corporativos sendo completamente destruídos, se inscrevam e deixem um like. Isso ajuda a manter as luzes acesas enquanto planejo dominar o mundo. Enfim, de volta à audácia desse homem-criança. Está me ouvindo? Tyler gritou, a voz falhando levemente. Café? Estamos pagando você o suficiente em honorários, não estamos? Faça-se útil, querido. O ar saiu da sala. Minha advogada, Zoe, parou de digitar. Vi sua mão se mover em direção à pasta, provavelmente para pegar um objeto afiado ou uma intimação. Eu não me mexi. Olhei para Vitor. Vitor estava vibrando. Começou nas mãos, cerrada sobre o mogno, e subiu pelos braços até os ombros. Seu rosto, normalmente pálido e aristocrático, estava assumindo um tom de roxo que sugeria um derrame iminente ou um homicídio. Inclinei-me para a frente, entrelaçando as mãos. Tyler disse, suave como veludo, acho que você me confundiu com alguém que está na sua folha de pagamento. Eu sou a pessoa que está escrevendo o cheque que vai permitir que você continue fingindo que é um empreendedor. Pai, disse Tyler, se virando para Vitor, vai deixar ela falar comigo assim? O som foi como um tiro. Vitor levantou-se mais rápido do que um homem de 70 anos deveria conseguir e deu um tapa no rosto do filho. Não foi um toque brincalhão. Foi um tapa de veterano do Vietnã corrigindo um erro. A cabeça de Tyler estremeceu para trás. Seu celular deslizou pela mesa e caiu no carpete. A sala congelou. Eu dei um gole da minha água. Estava fresca, revigorante. Peça desculpas, sussurrou Vitor. A voz dele tremia, não de idade,
mas de uma raiva tão profunda que parecia calor irradiando de um forno. Peça desculpas à CEO da empresa que estamos tentando comprar. Peça desculpas à mulher que vale 10 de você. Tyler segurou a bochecha. Os olhos dele estavam arregalados, molhados e chocados. Parecia um filhote que acabou de levar um chute se o filhote estivesse usando mocassins italianos e tivesse um MBA de uma escola para a qual o pai comprou a biblioteca. Pai, você me bateu, gaguejou Tyler. Vou fazer mais do que isso, sibila Victor, inclinando-se sobre a mesa, nós dos punhos brancos. Peça desculpas agora ou será deserdado. Fora do testamento, fora do traste, e fora deste prédio antes que a tinta seque. Eu os observava. Esse era o momento em que a maioria das pessoas desviaria o olhar, constrangida. Eu não. Eu observava porque isso não era apenas drama familiar. Era alavanca. Era dado. Eu estava vendo a rachadura na fundação da Alper Ventures. E sabia exatamente como enfiar um pé de cabra nela. Tyler gaguejou. Olhou para mim. Não havia arrependimento nos olhos dele, apenas humilhação e ódio. Raiva masculina pura, destilada e impotente. Desculpa, murmurou, olhando para minha clavícula. Não ouvi, disse eu. Olhei para o relógio. E meu tempo é cronometrado em intervalos de 6 minutos, Tyler. Você está desperdiçando capital. Victor me olhou. Havia um pedido nos olhos dele, por favor, deixe que ele tenha um mínimo de dignidade. Eu mantive o olhar. Não, me desculpe, Clara, disse Tyler, mais alto, a voz tremendo com fúria contida. Obrigada, Tyler, respondi, virando de volta para os slides da minha apresentação. Agora, sobre os direitos de propriedade intelectual na linha de submontagem. Continuei a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Tyler ficou ali, segurando a bochecha, planejando sua vingança. Ele achava que tinha sido humilhado. Não tinha ideia. A humilhação ainda nem tinha começado. Eu não ia apenas comprar a empresa do pai dele. Ia garantir que, quando terminasse, Tyler nem estaria qualificado para administrar uma barraca de limonada durante uma seca. O jogo tinha acabado de começar. E, diferente de Tyler, eu não estava jogando pela aprovação do papai. Eu estava jogando para valer. 10 minutos após o tapa que ecoou pelo distrito financeiro, Tyler não aguentou mais. Levantou-se, derrubando a cadeira, outro gesto dramático e injustificado, e saiu da sala. Não bateu a porta, porque as portas da Alper Ventures são de carvalho maciço e possuem fechos hidráulicos que impedem o batido, o que achei profundamente satisfatório. Ele só precisou atravessar agressivamente uma porta que se fechava devagar. Isso realmente minou a dramaticidade da saída de gênio atormentado dele. Victor afundou na cadeira. Parecia 10 anos mais velho do que quando a reunião começou. Pegou um lenço do bolso e enxugou a testa. Clara disse, com a voz rouca, peço desculpas profundamente. Esse comportamento não nos define. É ele. Victor, disse eu, fechando o laptop, e já que você insistiu que ele tivesse um assento no conselho de transição, é com ele que teremos que lidar. Ele é meu filho, disse Victor. Era uma explicação, não uma desculpa. É temperamental. Sente-se ameaçado pela mudança. Sente-se no direito do resultado sem entender o processo. Posso lidar com alguém ameaçado, corrigi. Não posso lidar com arrogância incompetente. Levantei-me. Terminamos por hoje. Preciso reavaliar a estrutura do negócio. Os olhos de Victor se arregalaram. Reavaliar? Clara, a avaliação está sólida. Temos um aperto de mãos. Tínhamos um aperto de mãos quando eu pensei que estava comprando uma fábrica disciplinada, disse, ajeitando a saia. Agora vejo que estou comprando uma creche para adultos. Preciso consultar meus parceiros. Entraremos em contato. Saí antes que ele pudesse implorar. Em negociação, o poder está com quem está mais disposto a sair ou, pelo menos, com quem faz a melhor performance de quem está saindo. Lá embaixo, na garagem, meu motorista Marcos abriu a porta do SUV preto. Deslizei para o banco de trás. O couro cheirava a segurança. Zoe, minha chefe de departamento jurídico, entrou ao meu lado.
Ela tem 30 anos, é brilhante e tem uma alma tão sombria quanto a minha. Você viu a veia no pescoço do Victor? Perguntou Zoe, tirando o tablet da bolsa. Achei que ele fosse ter um aneurisma bem na frente do contrato. Foco, Zoe, disse eu, olhando pela janela enquanto entrávamos no trânsito de Boston. Tyler não vai aceitar isso de braços cruzados. Ele é um narcisista com um ego machucado e um fundo fiduciário no bolso. Ele vai tentar sabotar esse negócio. Ele não pode, disse Zoe, digitando rapidamente. Victor controla 51% das ações com direito a voto. Tyler não precisa de ações para estragar o negócio, respondi. Ele tem boca. Ele tem acesso. Quero que você rastreie toda a pegada digital dele. Quero saber com quem ele conversa, onde ele bebe e quais empresas concorrentes ele segue no LinkedIn. Se ele for tentar me sabotar, quero saber a cor da sabotagem antes mesmo dele comprar a tinta. Já estou nisso, Zoe sorriu. Você sabe que ele tem TikTok, né? A maioria ele dando dicas de vida para empreendedores, que parece envolver acordar às 4 da manhã para gritar com a máquina de café expresso. Mergulho profundo, Zoe. Tudo o que eu pedi. Procure por vazamentos. Se ele se sentir marginalizado, vai procurar aliados. Tentará nos trair para algum concorrente só para provar que tem poder. Desbloqueei meu celular. 3 chamadas perdidas da assistente executiva do Victor. Ignorei. Silêncio é uma arma. Deixe-o suar. Deixe Tyler se afogar na própria humilhação. Deixe Victor perceber que seu legado está pendurado por um fio, sustentado por uma mulher que o filho acabou de tentar mandar como se fosse barista. Achei algo, disse Zoe, a voz baixando um tom. É sutil, mas ele tem se aproximado do VP de aquisições da Omnicorp. Omnicorp, minha maior rival, o Walmart andou meu alvo. Eles são descuidados, agressivos e econômicos. Exatamente o tipo do Tyler. Claro que é, disse eu, com um sorriso frio tocando meus lábios. Ele está tentando oferecer o negócio para eles. Quer trazer uma oferta maior para o papai e provar que é o verdadeiro empresário. Omnicorp não vai valorizar a Alprin tanto quanto nós fizemos. Eles fazem a Shop, Zoe anotou. Desmantelam os ativos e demitem a força de trabalho. Tyler não se importa com a força de trabalho, disse eu. Ele se importa com a vitória ou com o que ele acha que é uma vitória. Olhei para o horizonte de Boston passando pela janela. Deixe-o falar com eles, Zoe. Deixe-o pensar que está fazendo movimentos. Não vamos pará-lo. Não vamos? Zoe perguntou. Não. Vamos deixá-lo cavar o buraco e, depois, vamos vender a pá para ele. Você tem aquele olhar, Zoe comentou. Qual olhar? Aquele que você tem antes de demitir alguém no aniversário. Tyler não vai ser demitido, disse suavemente. Ele vai ser apagado. 3 dias depois, nos reunimos novamente. A atmosfera estava diferente. Victor parecia não ter dormido. Sua pele estava na cor de pergaminho. Tyler, por outro lado, parecia que tinha acabado de cheirar uma linha de confiança esmagada. Vestia um terno novo, ainda mais apertado, em um tom de azul elétrico que não deveria existir na natureza, quanto mais numa sala de reunião. Ele entrou carregando uma pilha de pastas, batendo-as na mesa. Bom dia a todos, anunciou, projetando a voz até o fundo da sala como se estivesse numa peça de teatro universitária de Glengarry Glen Ross. Papai vai se afastar hoje. Eu estarei liderando as negociações. Olhei para Victor. Ele encarava as mãos. Estava deixando o garoto brincar de capitão. Um erro fatal. Presumivelmente, Victor achou que deixar Tyler sentir-se importante o acalmaria. Ele não entendia que alimentar um tubarão com um petisco não o satisfaz, só ensina que você é feito de carne. É mesmo? Perguntei, abrindo meu caderno. Prossiga, Tyler. Ele andou pela sala. De verdade, andou. Temos revisado o contrato preliminar. E, francamente, Clara, a avaliação da tecnologia proprietária está antiquada. Queremos uma nova estrutura. Queremos reter 40% dos direitos de propriedade intelectual para um projeto derivado que estou liderando, disse, pausando para efeito. E queremos um aumento de 15% no pagamento à vista.
Zoe soltou um suspiro seco pelo nariz. Era o equivalente jurídico de rir na cara dele. Dei um chute suave nela, por baixo da mesa. Um spin-off? Perguntei educadamente. E o que exatamente esse spin-off faria? É um disruptor na cadeia de suprimentos, blockchain e inteligência artificial, respondeu Tyler, jogando todas as palavras da moda que conhecia numa espécie de assaladeira e servindo com uma pitada de arrogância. Acreditamos que a tecnologia central da Alperen tem aplicações em logística cripto. Era um absurdo. Puro vaporware. Ele queria pegar as joias da coroa da empresa, o portfólio de patentes das máquinas de triagem automatizadas, e usar para enganar investidores de capital de risco no Vale do Silício. Interessante, disse eu, sem anotar nada. E se não concordarmos? Tyler sorriu. Bem, digamos apenas que há outros pretendentes, mais visionários, que entendem o valor da inovação. Lá estava ele, jogando a carta da Omnicorp. Estava blefando com uma mão que eu já conhecia. Entendi, disse eu. Bem, Tyler, essas são mudanças significativas. Precisaremos levá-las ao nosso comitê de investimentos. Vamos considerá-las. Tyler sorriu radiante. Olhou para o pai, tipo, viu só? É assim que se lida com a ajuda. Certo. Esperamos uma resposta até sexta-feira. Terão uma resposta. Prometi. Saí daquela reunião e fui direto para o Ritz-Carlton. Não para dormir, para trabalhar. Tyler achava que o negócio acontecia na sala de reuniões. É por isso que ele era um amador. O negócio acontece nos cantos silenciosos de clubes de campo, nos fundos de restaurantes caros e por aplicativos de mensagens criptografadas. Enquanto Tyler se ocupava desenhando logos para sua startup imaginária de blockchain e inteligência artificial, passei as próximas 48 horas reunindo-me sistematicamente com os outros membros do conselho da Alpern Ventures. Eram os velhos amigos de Victor, homens e mulheres conservadores que gostavam de dividendos, estabilidade e uísque. Encontrei-me com Lenore, a CFO, para um chá da tarde. Tyler quer desmantelar a IP, disse, mexendo no meu Earl Grey. Ele quer arriscar a segurança dos fundos de pensão numa aventura cripto. Lenore, uma mulher que ainda equilibrava o extrato bancário à mão, pareceu engolir um limão. Ele não pode. Essa IP é nossa garantia. Acrescentei suavemente, ele está falando com a Omnicorp. Eles vão permitir. Eles não querem a fábrica, só querem o terreno. Encontrei-me com George, chefe de operações, num bar de charutos. Se o negócio fracassar, Tyler assume as operações, menti. Bem, foi meia mentira. Ele acha que o sistema de triagem atual é coisa de bomer. George praticamente mordeu o charuto. O garoto não consegue nem organizar a própria roupa. Eu não estava reagindo a Tyler. Estava isolando o prédio contra ele. Estava envolvendo-o em um casulo de sua própria incompetência. Na quinta-feira à noite, eu já tinha os votos. Não os votos para comprar a empresa, esses eu já tinha. Tinha os votos de desconfiança em Tyler, guardados nos bolsos traseiros de 5 membros irritados do conselho. Mas eu precisava que ele fosse além. Precisava que se sentisse seguro, vitorioso. Ele iria expor seu ponto fraco. Zoe, mandei mensagem na quinta noite, espalhe o boato. Qual? Respondeu ela. Aquele que diz que estou com medo. Aquele que diz que a Apex Mergers está recuando. Feito. Tyler queria brincar de disruptor. Tudo bem. Eu estava prestes a desestabilizar toda a realidade dele. O boato chegou às ruas às 8 horas de sexta-feira. A Bloomberg publicou uma pequena chamada, rumores de que a Apex Mergers freia a aquisição da Alperen em meio à mudança de estratégia. Era vago o suficiente para negar, mas específico o suficiente para aterrorizar. A não ser, é claro, que você fosse Tyler. Para Tyler, aquele era o dia da vitória. Ele achou que suas táticas duras sobre a IP e a avaliação me tinham feito recuar. Achou que havia encarado a Dragão Lady e vencido. Eu estava no meu escritório, monitores iluminados com dados do mercado, observando sua queda em tempo real. Mas não era o mercado que eu acompanhava. Era o Instagram. Ele deu uma festa. Claro que deu. Uma festa numa sexta-tarde, no rooftop do Seaport District.
postou um story, um balde de Dom Perignon, vista panorâmica da cidade, com a legenda: às vezes, os dinossauros não conseguem lidar com o meteoro. Nova era carregando hashtag disruptor, hashtag energia CEO, hashtag por Karen. Karen, sussurrei para a sala vazia. Criativo. Não fiquei irritada. Cliquei em imprimir. Depois em salvar como. Enviei para Zoe para autenticar. 1 hora depois, ele postou de novo. Um vídeo desta vez. Estava bêbado. A gravata na cabeça como uma faixa, o sinal universal de um frat boy em decomposição. Tinha o braço em volta de um cara que eu reconheci, o VP da Omnicorp. Coisas grandes chegando. Tyler gritou sobre a batida de algum EDM horrível. Parcerias reais. Chega de rigidez corporativa. Vamos levar isso à lua. O VP da Omnicorp parecia desconfortável. Sabia que não deveria estar na câmera durante um período silencioso. Mas Tyler era imune às consequências. Ou pelo menos achava que era. Tirei um print do quadro em que o VP da Omnicorp aparecia. Isso era uma violação da cláusula de exclusividade da nossa carta de intenção. Tyler acabará de me entregar uma granada legal. Mas eu não tinha terminado. Enquanto Tyler estourava garrafas, eu estava em uma teleconferência com os 3 principais fornecedores da Alpern Ventures. Veja, a Alpern fabrica as válvulas das bombas. Elas compram de um fabricante especializado em Ohio. Não produzem os controladores, compram de uma empresa em Shenzhen. Senhores, disse eu aos representantes na chamada, como sabem, a aquisição está em uma fase delicada. Há instabilidade na liderança da Alpern, especificamente no que diz respeito à direção futura da linha de produtos. Ouvimos rumores, disse o representante de Ohio, algo sobre blockchain. Exatamente, disse eu, deixando o absurdo pairar. Se esse pivot acontecer, seus contratos para as válvulas padrão provavelmente serão anulados. Entretanto, a Apex Mergers quer garantir cadeias de suprimento de longo prazo para nossos outros investimentos. Estamos interessados em adquirir sua capacidade de produção. Toda ela, de forma exclusiva. Por quanto tempo? Perguntaram. 5 anos. Volume garantido e percentuais acima das taxas de mercado atuais. Silêncio. O som de calculadoras clicando em Ohio e Shenzhen. Teremos que abandonar a Alperen, disse o representante de Shenzhen. A Alperen está migrando para cripto. Lembrei-os. Querem ser pagos em Dogecoin? Às 16 horas, enquanto Tyler provavelmente fazia body shots em uma garçonete de coquetel, eu já tinha assinado contratos de exclusividade com os 3 fornecedores que a Alpern Ventures precisava para existir. Não era apenas comprar a casa mais. Eu havia comprado os canos, a rede elétrica e a estrada que leva até a entrada. Tyler podia ficar com a casa. Mas lá dentro seria muito frio e muito escuro. Zoe entrou no meu escritório às 17 horas. Largou uma pasta sobre a minha mesa. Você está feliz demais, disse eu. Encontrei a outra coisa que você pediu, disse ela. O fundo reserva. Abri a pasta. Era denso. Registros bancários das Ilhas Cayman. Empresas de fachada com nomes como T-Bone Holdings. Deus, ele era um idiota. E transferências. Transferências mensais do orçamento de manutenção da Alperen para essas empresas. Ele estava cobrando a própria empresa por honorários de consultoria para suas próprias empresas de fachada, explicou Zoe. Subcontratando trabalhos de manutenção que nunca aconteciam. Quanto? Perguntei. 3 milhões em 4 anos. Passei o dedo pelos números. Não era apenas incompetência. Era desvio de dinheiro. Roubo grandioso. Ele não quebrou apenas o acordo, disse eu suavemente. Ele quebrou a lei? Chamamos a SEC? Zoe perguntou, com a mão pairando sobre o telefone. Não, disse eu, fechando a pasta. Ainda não. A SEC leva anos. Quero isso resolvido até terça-feira. Então, o que fazemos? Vamos jantar, disse eu. Acho que o Vitor está livre. Encontrei Vitor no Laucu.
É o tipo de lugar onde a iluminação é tão baixa que você não consegue ver os preços do cardápio e os garçons se movem como fantasmas. É onde a elite de Boston vai enterrar corpos sem se sujar. Victor parecia frágil. A arrogância tinha sumido. O boato sobre meu recuo atingiu forte. Sabia que, se a Apex desistisse, as ações iriam despencar. Bebi um martini, e pelo leve tremor na mão, não era o primeiro. Clara disse, meio se levantando. Fico feliz que você tenha vindo. Queria esclarecer os rumores. Sente-se, Victor, disse eu, tomando meu lugar. Pedi uma água com gás e limão. Precisava estar afiada como uma navalha. Passamos pelo ritual de fazer o pedido. Pequenas conversas sobre o tempo, o time Red Sox, o estado decadente do túnel do Porto. Contornamos o elefante na sala até que os aperitivos chegaram. Tyler acredita que você está deixando a mesa, disse Victor, cortando seu steak tartare. Ele está comemorando. Eu vi e respondi. O Instagram é uma ferramenta poderosa. Victor estremeceu. Ele é jovem. Ele é tolo. Ele é um criminoso, Victor, disse eu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tilintar de talheres ao fundo parecia desaparecer. Victor parou de mastigar e me olhou, estreitando os olhos. Criminoso é uma palavra forte, Clara. Tenho um dossiê, disse eu. Não o produzi. Não precisei. A ameaça do dossiê sempre pesa mais do que o próprio dossiê. Minha equipe de due diligência encontrou discrepâncias nas contas de manutenção, subcontratados que não existem, ordens de reparo para máquinas que foram descartadas em 2019, pagamentos direcionados a contas nas Ilhas Cayman controladas por uma Tebon LLC. Victor empalideceu. Largou o garfo. Quanto? 3 milhões. Mais ou menos. Victor fechou os olhos. De repente parecia um homem muito velho e muito cansado. Ele sabia, no fundo, que devia ter percebido. Não se perde 3 milhões em uma empresa de manufatura sem que o dono sinta o cheiro da fumaça. Ele havia escolhido não ver. Escolheu deixar o garoto brincar, esperando que fosse apenas uma fase. Se isso vazar, sussurrou Victor, ele vai para a prisão. Sim, disse eu, e o nome Alper se torna sinônimo de fraude. As ações caem a zero. Seu legado termina em uma acusação federal. Victor me olhou, implorando. Clara, ele é meu filho. Eu sei, disse eu. Minha voz era gentil, mas não era bondosa. Era a gentileza de um médico dizendo que a perna precisa ser amputada para salvar o corpo. Por isso ainda não enviei isso para a SEC. O que você quer? Eu quero a empresa, Victor. Nos termos originais, sem pivote para a cripto, sem desmantelar a IPI, certamente, sem Tyler. Ele vai resistir, disse Victor. Acha que tem a Omnicorp alinhada. Omnicorp não vai te comprar, disse eu. Falei com o VP deles, aquele com quem Tyler estava na festa. Ele só estava extraindo segredos comerciais de Tyler para lançar uma aquisição hostil das suas rotas logísticas na próxima semana. Tyler entregou o mapa da estrada. Victor parecia ter levado um soco no estômago. O filho não apenas havia roubado dele, ele o havia traído por serviço de garrafa e tapinha nas costas. Posso salvar a empresa, disse eu. Posso proteger a força de trabalho. Posso até proteger o nome, mas você precisa cortar o cordão. Você tem que fazer isso, Victor, não eu. Victor encarou o martini. Mexeu a azeitona. Era manhã. Estava lamentando o sol que queria. O sol que achava que poderia moldar. Mas ele era antes de tudo um homem de negócios. Ele tem uma coletiva marcada para segunda-feira, disse Victor, baixinho. Quer anunciar a nova direção. Deixe, disse eu. Victor olhou confuso. Deixe-o subir lá, disse eu. Deixe-o ficar na frente das câmeras. Deixe-o achar que é um. E então você acaba com isso. Será cruel, disse Victor. Será definitivo, respondi. Victor precisava de uma resposta antes da sobremesa. Olhou para mim. Depois olhou para a cadeira vazia onde seu filho deveria estar, mas não estava. Vou querer o soufflé, disse ele. A voz morta, mas a mão firme.
O acordo estava fechado. Segunda-feira de manhã. A coletiva foi no átrio do prédio Alpern. Montaram um palco, iluminação azul e um banner com os dizeres: Alperen. O futuro é descentralizado. Parecia um TED Talk organizado por uma fraternidade. Eu não estava lá. Estava no meu escritório, assistindo a transmissão ao vivo em um monitor enquanto finalizava os contratos com fornecedores no outro. Tyler subiu ao palco saltitante. Vestia um suéter preto de gola alta. Claro que ele vestia. Canalizando Steve Jobs, se Steve Jobs fosse alérgico a trabalho de verdade. Sejam todos bem-vindos. Gritou Tyler no microfone de headset. Hoje é um dia histórico. Por muito tempo, a Alpern Ventures ficou presa ao passado. Engrenagens de metal, graxa. Coisas de Bomer. Ele realmente disse em coisas de Bomer? As ações caíram 2% instantaneamente. Eu acompanhei o ticker no rodapé da tela. Estamos em negociações com a Apex Mergers. Tyler continuava, andando pelo palco, mas percebemos que a visão deles era pequena demais. Queriam nos manter no século XX. Então, tomei a decisão executiva de encerrar essas negociações. Encerrar? Repeti, girando minha xícara de café. Fofo. Em vez disso, Tyler gritou, levantando os braços. Pivotando. Estamos lançando a Alprincoin, uma criptomoeda lastreada em logística que vai revolucionar como movemos átomos com bits. O silêncio na sala era palpável, mesmo através do vídeo. Os jornalistas pareciam confusos. Os funcionários no fundo estavam aterrorizados. Tyler acrescentou: Estamos entrando em uma parceria estratégica com a Omnicorp para compartilhar nossa IP. Esse foi o sinal. Peguei meu telefone e liguei para o CEO da Ohio Valve Company. Jim disse ele acabou de anunciar o compartilhamento da IP. Estou assistindo. Ele é louco, disse Jim. Nosso contrato proíbe compartilhar especificações com concorrentes. Exatamente, disse eu. Acione a cláusula de violação. Corte-os. Efeito imediato. Feito, disse Jim. Liguei para a empresa controladora de Shenzhen. Execute a ordem de suspensão de envio. Feito. Na tela, Tyler se regozijava com os aplausos de 3 pessoas na primeira fila, provavelmente amigos de bebedeira. Alguma pergunta? Ele perguntou. Um jornalista do Wall Street Journal se levantou. Tyler, esse pivot significa que você está abandonando seus contratos de manufatura principais? Sem o fornecimento de válvulas de Ohio, sua linha de montagem para em 48 horas. Tyler piscou. Bem, isso é pensamento antigo. Estamos indo além das válvulas. Vocês fazem bombas, disse o jornalista, seco. Bombas precisam de válvulas. Vamos imprimir em 3D, improvisou Tyler. Na blockchain. Um desastre. Era lindo. Então ele viu movimento ao fundo do vídeo. Vitor. Ele subiu ao palco. Não vestia gola alta. Vestia seu terno carvão. Caminhou devagar, pesado, como um homem carregando uma lápide. Tyler se virou. Pai, eu só estava explicando. Vitor se aproximou do microfone. Não olhou para Tyler. Olhou para a câmera. Senhoras e senhores, disse Vitor, com voz baixa, mas que comandava a sala, meu filho está enganado. Tyler congelou. Pai, o que você está fazendo? Não há Alprincoin, disse Vitor. Não há parceria com a Omnicorp. E, a partir desta manhã, não há mais Chief Innovation Officer. A sala explodiu em reação. Flash dispararam. Tyler gritou, agarrando o braço de Vitor. Você não pode fazer isso. Eu sou o futuro. Vitor retirou a mão do filho com delicadeza. Olhou para ele com uma tristeza quase insuportável de se ver. Quase. Você não é o futuro, Tyler, disse Vitor no microfone. Você é um passivo. Os seguranças, homens que eu havia recomendado a Vitor contratar, subiram ao palco e flanquearam Tyler. Escortem-no para fora, disse Vitor. Esta é a minha empresa. Tyler gritou enquanto seguravam seus braços.
Eu construí esta marca. Vocês precisam de mim? Clara. Onde ela está? Ela me armou. A câmera aproximou-se de seu rosto enquanto ele era levado para fora do palco. Olhou diretamente para a lente, diretamente para mim. Tomei um gole do meu café. Zoe chamei e envie o contrato final de compra para Victor. Inclua a garrafa de uísque que comprei. Ele vai precisar. 2 dias depois, Victor pediu para se encontrar. Não no escritório, nem no restaurante. Queria se encontrar no Commonwealth Club terreno neutro, ou assim ele pensava. O lounge estava vazio, salvo por alguns membros antigos dormindo em poltronas. O ar cheirava a pó e dinheiro antigo. Victor estava sentado perto da lareira. Parecia menor. O fogo havia se apagado nele. Está feito, disse Victor quando me sentei. Tyler foi removido. O comunicado de imprensa foi emitido. Estamos estabilizando. Eu vi, disse eu. As ações caíram 15%. O mercado odeia incerteza, Victor. Por isso precisamos fechar, disse ele, deslizando um documento pela mesa baixa. Os termos originais, como discutimos. Já assinei. Olhei para o documento, o contrato de compra da Alpern Ventures. Uma semana atrás, isso era tudo o que eu queria. Não o peguei, disse eu. Victor, falei suavemente, você não pode assinar isso? Ele congelou. O que você disse no jantar? Você disse se eu removesse ele. Eu disse que queria a empresa corrigir. Não disse que queria pagar o preço cheio por um prédio em chamas. Não está em chamas, protestou Victor, uma fagulha de sua antiga raiva retornando. É uma queda temporária. Os fundamentos são sólidos, não são? Perguntei. Sua cadeia de suprimentos está quebrada. O fornecedor de Ohio cancelou o contrato ontem. O fornecedor controlador de Shenzhen colocou você em hold permanente esta manhã. Victor ficou pálido. Como você sabe disso? Porque agora eu possuo os contratos deles, disse eu. Victor me encarou. A boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Ele estava processando. Estava percebendo que, enquanto lidava com as birras do filho, eu estava desmontando seu motor. Você comprou minha cadeia de suprimentos. Eu garanti direitos exclusivos, disse eu. O que significa, Victor, que a Alpern Ventures é atualmente uma fábrica que não consegue produzir bombas. Você tem muito metal e muitas pessoas, mas não tem produto. Está morto na água. Victor caiu na cadeira. Olhou para o teto. Você nos estrangulou. Eu me assegurei, disse eu. Tyler estava instável. Não podia correr o risco de ele explodir a cadeia de suprimentos, então eu a comprei. Agora sou a única pessoa no mundo que pode ligar sua fábrica de novo. Coloquei a mão na bolsa e tirei um novo documento, mais fino. Aqui está a nova oferta, disse eu. Victor olhou para ele. Isso é 60% da avaliação original. É o valor de mercado justo de um ativo em dificuldades, sem cadeia de suprimentos e em crise de PR, disse eu. E inclui uma cláusula garantindo a retenção de toda a sua força de trabalho. Eu não sou a Omnicorp, Victor. Não vou destruir o lugar. Vou administrá-lo, mas do meu jeito. Sem assentos familiares no conselho, sem taxas de consultoria e, absolutamente, sem Tyler. Victor olhou para o papel, olhou para o fogo. Percebeu que não tinha alavanca. Nenhuma. Se ele se afastasse, a empresa desabaria em um mês. Ele vai me odiar, sussurrou Victor. Tyler, ele vai dizer que eu dei de graça. Tyler está tentando vender a história da blockchain dele para um tabloide, disse eu. A opinião dele é irrelevante. Victor tirou uma caneta dourada do bolso. A mão tremia. Destampou. Você é uma mulher dura, Clara. Sou CEO, Victor, respondi. Café? Ele assinou. A transição foi rápida. Minha equipe se mudou para o prédio da Alper na quarta-feira. Não levamos balões. Levamos auditores. Eu estava no que costumava ser o escritório de Victor, agora meu, quando o alerta de segurança apareceu na tela. Tentativa de invasão no lobby.
Cartão de ID #004. Tyler Alperin. Acesso negado. Toquei no feed de vídeo. Ele estava nas catracas, tentando passar o crachá. Piscou vermelho. Tentou de novo. Vermelho. Bateu o cartão no leitor. Vermelho. Foi até a mesa de segurança. Aumentei o volume. Ei, Jerry, disse Tyler ao segurança. Os crachás estão com defeito. Me deixa entrar. Jerry, um homem que trabalhava ali há 20 anos e cujo sobrenome Tyler nunca se deu ao trabalho de aprender era Miller, não olhou para cima. Não posso fazer isso, senhor. Você não está no sistema. Jerry, eu sou o dono do lugar. A Apex Mergers é dona do lugar. Senhor. Disse Jerry. E seu nome não está na lista de visitantes. Lista de visitantes? Gritou Tyler. Chame meu pai. O Sr. Alperin não trabalha mais na empresa, disse Jerry. Aposentou-se na terça-feira. O rosto de Tyler ficou sem expressão. Recuou da mesa. Pegou o telefone. Disquei. Observei-o andar de um lado para o outro. Estava ligando para Victor. Victor não atenderia. Eu sabia disso, pois ele estava em um avião rumo ao sul, em uma viagem que eu havia sugerido como parte de seu pacote de desligamento. Tyler ficou parado no lobby do prédio que achava ser seu direito de nascimento. Olhou ao redor. Funcionários passavam por ele. Pessoas que ele havia ignorado, menosprezado ou zombado por anos. Nenhum deles olhou para ele. Ele era um fantasma. Então as portas do elevador se abriram. Zoe saiu. Carregava um envelope Manila. Caminhou diretamente até as catracas. Tyler, disse ela. Zoe. Tyler zombou. Pare de brincar, seu chefe, disse Zoe, deslizando o envelope pelo balcão de mármore. Você foi oficialmente notificado. O que é isso? Notificação formal de deserdamento, disse Zoe, com a voz firme. E uma ordem de restrição. Você não deve se aproximar a menos de 150 metros deste prédio, de qualquer propriedade da Apex Mergers ou de Victor Alperin. Tyler riu, um som agudo e maníaco. Por quais motivos? Desfalque, disse Zoe. Entregue os arquivos da Tebon LLC ao promotor esta manhã. Junto com sua confissão. Eu nunca confessei, interrompeu Tyler. Você postou um vídeo estourando champanhe com o VP da Omnicorp enquanto cobrava a empresa por manutenção emergencial, disse Zoe. Chama-se evidência, Tyler. Também temos os logs de IP. O promotor está muito interessado nas taxas de consultoria. Tyler olhou para o envelope, mas não o tocou. Isso é blefe, sussurrou. A polícia está a caminho. 2 minutos, disse Zoe, olhando o relógio. Se eu fosse você, correria. Tyler olhou para a porta. Olhou para Zoe. Depois olhou para a câmera. Sabia que eu estava observando. Movimentou os lábios como se dissesse algo. Pareceu que eu sorri. Ele se virou e correu. Saiu realmente pelas portas giratórias, na chuva, escorregando levemente no pavimento molhado. Desliguei o monitor. Jerry disse pelo interfone. Sim, senhorita Clara. Bom trabalho. Tire o resto do dia de folga com pagamento. Obrigado, respondeu ele. Girei a cadeira para olhar pela janela. O porto estava cinza e agitado. Um bom dia para os negócios. 6 meses depois, eu estava em Washington, D.C. para o Fórum Econômico Nacional. É o Super Bowl para quem lê The Economist, senadores, magnatas da tecnologia, dignitários estrangeiros. O ar-condicionado cheirava a legislação e perfume caro. Eu era a palestrante principal no painel sobre o futuro da manufatura. A Alperin Inquisition tinha sido considerada uma aula magistral em estabilização. As ações subiram 40%. A fábrica de válvulas de Ohio adicionou 2 turnos. Estávamos vencendo. Caminhava pelo corredor principal em direção ao Grand Ballroom, vestindo um terno branco, um movimento de poder que dizia, não tenho medo de derrubar café em mim. Tinha uma equipe de 4 pessoas comigo. Sentia-me elétrica.
Chegamos ao ponto de verificação de segurança para a área VIP dos bastidores. Havia um gargalo. Alguém discutia sobre liberação de crachá. Estou dizendo, preciso levar essas caixas para lá. Uma voz gritou, familiar e nasal. Pare. A multidão se abriu ligeiramente. Lá estava ele, Tyler. Não vestia gola alta. Usava uma camisa polo 2 números maior, com o logo de uma agência de trabalho temporário no peito. Um crachá pendia do pescoço com os dizeres a logística da equipe. Segurava uma prancheta e suava. Parecia mais velho, inchado. O brilho havia desaparecido. O sentimento de importância tinha sido substituído por uma energia desesperada e frenética. Eu costumava administrar uma empresa. Gritou Tyler para um agente do serviço secreto. Sei como isso funciona. Afaste-se, senhor, disse o agente, mão na arma. Então Tyler olhou para cima. Viu-me. A cor sumiu de seu rosto. Congelou. Eu estava a 3 metros de distância. O corredor ficou silencioso. Minha equipe parou. Olharam para ele, depois para mim. Não sabiam quem ele era para eles. Apenas um temporário barulhento. Tyler abriu a boca. Fechou. Olhou para meu terno. Olhou para a prancheta. Olhou para o crachá balançando sobre a barriga. Era o momento de filme, o momento em que eu deveria dizer algo espirituoso, tipo, e o mercado de criptomoedas, Tyler, ou um café agora? Mas não disse. Dizer algo implicaria que ele importava. Implicaria que tínhamos história. Olhei nos olhos dele. Mantive o olhar por 3 segundos. Deixei que visse que eu não estava com raiva. Não estava vangloriando-me. Estava indiferente. Ele era um inseto no para-brisa da minha vida. Eu já havia usado os limpadores. Ele encolheu. Realmente se encolheu fisicamente. Olhou para os próprios sapatos. Com licença, disse ao agente do serviço secreto. Creio que sou esperada no palco. Por aqui, senhora, disse o agente, afastando-se e empurrando Tyler para trás com firmeza. Passei por ele. Não olhei para trás. Podia sentir os olhos dele queimando nas minhas costas com vergonha, mas não me importei. Subi ao palco. As luzes me atingiram. Os aplausos começaram. Um rugido, uma onda de som. Caminhei até o púlpito. Ajustei o microfone. Olhei para o mar de rostos. Bom dia, disse. Vamos ao trabalho. E, pela primeira vez em 6 meses, não pensei em Tyler Alperin nem um pouco. E foi assim que tudo aconteceu. Engraçado como a vida se enrola em nós mesmos e, de alguma forma, se desenrola novamente. Obrigada por ouvir e por estar aqui.